programa é um oferecimento da Lupo Esporte, a meia do corredor. Se você acessar o QR Code aqui no nosso programa com o código de desconto Corre Aqui 10, você tem 10% de desconto em todo o site da Lupo Esporte. E aqui na descrição do vídeo também tem o link direto com o nosso cupom. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman. E aqui a gente está com mais conteúdo para você que gosta desse universo da corrida, que gosta de saber histórias legais. E tudo que acontece nesse meio a gente gosta de trazer aqui para vocês. Hoje a gente tem uma convidada que vive e respira esporte, dentro e fora do trabalho, no caso. Ela é jornalista esportiva, já cobriu Jogos Olímpicos, Copas do Mundo e também já correu em alguns dos lugares mais extremos do planeta. Mais do que isso, ela acredita que a corrida não é só sobre a linha de chegada, mas sobre o caminho. E eu quero muito falar sobre isso hoje. Muito bem-vinda, Carol Barcelos. Obrigada, obrigada. Que delícia estar aqui com vocês, né? Acho que é tão bom quando a gente vai falar de corrida, né? Tem tanto pra falar. Eu falo que quando junta corredor, a gente só sabe falar disso, né? A gente quer saber o que o outro passou, a prova que o outro já fez. Mas acaba vindo muita história de vida, né? Isso que é muito legal, muito mais do que às vezes só a corrida. Só os ensinamentos, né? Que a gente tem na corrida, eu acho que não dá pra explicar, né? São jornadas, As jornadas. Algumas mais longas. Carol, o que veio antes? A corredora ou a jornalista? Pior que a corredora, porque com 16 anos, assim, eu já gostava de correr. Eu ainda não sabia o que eu faria, profissão, assim. Eu já tinha vontade de fazer jornalismo, mas certamente não seria jornalismo esportivo. Então, a corredora veio antes da profissão. E aí você começou a correr porque alguém te incentivou? Porque você... Cara, a corrida, ela é acessível, né? É. Assim, era mais simples. Eu morava na Tijuca, na zona norte do Rio. E pra correr eu precisava de par de tênis, assim. Era uma época, acho que a gente tinha muito menos equipamento ainda também, né? Do que tem hoje. Sim. Então, muitas vezes eu pegava o relógio ali, colocava o tênis e ia correr, dava uma volta. E nenhum treinamento, né? Eu não tava treinando, mas eu gostava de sair pra correr na rua, assim, fazia bem. E que horas dessa corrida você falou, vou fazer uma primeira prova aqui, assim? Eu demorei, eu fiz a primeira meia com 23, acho que eu tinha 23, 24, porque o pai da minha filha corre, né, ainda, muito. E a gente tava começando a namorar na época e ele sempre falava, pô, cara, vou fazer uma maratona, ele já era maratonista. E eu falei, maratona acho que ainda não dá, mas a meia maratona eu vou treinar pra fazer uma pra ver como é. Uhum. E aí acabou que eu fiz várias meias depois disso, fiz maratona, outra maratona e tal. A gente já se separou tem um tempo, mas eu comecei a correr, assim, a fazer prova não sei se é dica, mas assim, nem influência exatamente, mas acho que rolou ali, ele falou, pô, vamos lá, eu fiz a primeira. Você já tava com o pé na corrida, né? Eu Você já não era corria, já exato. corria. E a sua primeira meia foi no Rio? Foi a meia do Rio. A meia do Rio é linda, né? A meia do Rio é linda. A meia do Rio eu fiz algumas vezes. E a sua primeira maratona qual foi? Buenos Aires. Buenos Aires, gostou? Gostei porque é plana. Mas eu fui muito passeando também. Eu tinha muito medo de maratona. Sei. Então eu falei, eu vou só pra... Só não, né? Porque chegar de uma maratona é muito. Mas eu falei, eu vou porque eu quero curtir, eu quero chegar. Quer ver qual é, né? E eu fui bem devagarzinho, mas foi muito emocionante. Não, terminei. Eu fiz 4h50, eu acho. Não, mas maravilhoso. Mas você terminou a prova, você não desistiu, né? Não. Terminei correndo, assim, bem, no trote ali, mas fui. E, Carol, você já correu em lugares mais insanos do mundo, né? Polo Norte, Jerusalém. Conta um pouco sobre essa sua experiência. Como foi correr no frio, tipo, do Polo Norte? Como que é a sensação? Aí já foi quando o trabalho entrou, né? Tá. Eu não sei se eu teria essa ideia, assim, eu, pessoa física, tipo, vou ali correr a 40 graus negativos. Mas quando sugeriram, eu achei que era uma oportunidade incrível, né? Assim, de tudo, de correr, de conhecer o lugar correndo, de estar nesse lugar. Foi numa fase muito louca da minha vida, porque essa proposta chegou, a Júlia é minha filha, ela tem 13 anos hoje, na época ela tinha 10 meses. Nossa. Então, assim, eu não tava correndo. Né, eu tava amamentando ainda, eu tinha voltado a trabalhar, tinha 5 meses, eu voltei, ela tava com 5. E o momento da minha vida pessoal era muito louco pra pensar em qualquer atividade física, assim, que dirá num treinamento pra uma maratona a 40 graus negativos, assim, 42 quilômetros a 40 graus negativos.
Mas, sem dúvida, foi uma das grandes decisões que eu tomei, assim, ter aceitado, sabe? Quando eu olhei a proposta, eu levei um susto, falei, caramba, será? E eu nem tinha que completar, né? Obviamente, eles me chamaram pra ir lá, pô, vai lá, vivencia, pra você poder contar a história e Uhum. contar a experiência. Eu falei, não, se eu vou treinar pra fazer, né? Eu vou treinar pra completar. E até hoje, acho que é engraçado, porque é uma das maratonas mais especiais que eu já tive e é uma das reportagens mais especiais também da minha carreira. Quanto tempo durou o Planeta Extremos? Planeta Extremo. Planeta Extremo, na verdade, ele começou antes, né, com o Cleiton Conservani. O Cleiton Sim, fazia sim, sim. sozinho. Eu entrei e o programa Já já existia, acontecia. já Tá, acontecia. Mas eu fiz 3 temporadas. Três tá. anos, na verdade, 2 2 temporadas. temporadas. É. Tá. E o Polo Norte foi na primeira, Então, não? o Polo Norte não era Planeta, era uma Não era? reportagem pro Esporte Espetacular. Foi Ah, antes ainda. entendi. Foi antes. É. E na verdade, você começou a fazer essas reportagens especiais e aí te Aí eu fiz dupla com enxergaram. ele, Entendi, exato. entendi. E Jerusalém? Porque Jerusalém você fez a maratona lá? Fiz a maratona. Eu fiz a maratona de Jerusalém um mês antes do Polo Norte. Nossa. Porque eram E 5 também era pautas. fazendo a cobertura. Também era fazendo cobertura, mas aí eu fazia em dupla com o Cleiton. A gente correu juntos, Jerusalém. Tá, E foi minha primeira maratona depois da Julia nascer. tá. E é uma maratona dura, já me Cara, é falaram. dura. Porque Porque ela a tem cidade, subida, né? é. A cidade Mas tem falam muita que deve ser ladeira. bonita. Não, é linda, a prova é linda, mas é um sobe e desce danado. E o Cleiton, vocês iam no mesmo pace? Como que A gente era? fez junto. Tá. A gente fez junto. Mas o engraçado, assim, normalmente o nosso pace, ele encaixava, assim. Uhum. E, É e também a porque gente tem. É diferente, né? Quando você vai pra fazer reportagem, eu ia isso é uma perguntar. coisa que ele me ensinou. Porque muitas vezes eu esquecia e entrava na prova. Eu falava, cara, não quero fazer essa prova bem, eu vou É. correr e tal. E às vezes ele falava, Carol, a gente tem que parar pra gravar. Cara, a gente tem que falar com a câmera agora. Cara, a gente tem que entrevistar aquela pessoa, vamos parar ali. Então é uma corrida muito diferente, sabe? Tanto é que depois de um tempo eu falei, cara, eu tô louca pra fazer uma prova sem câmera, sabe? Tipo, Porque curtir, assim, quando a assim. gente. Você falou, né? A maratona é desafiadora, né? E aí, quando você tá ali, é legal se conectar com a prova, né? Você entender seu ritmo É e tal. diferente. Agora você vai trabalhando, eu falo, eu não consigo em prova pegar um celular e me filmar, porque vai me desconcentrar. Agora imagina ali, na reportagem, você realmente tem que entender que é Você tem um que dosar, dosar. né? Em que É. momento você vai estar curtindo ali, vai mergulhar Sim, na prova, em sim. que momento você precisa gravar mesmo, ou seja você falando, seja entrevistando outra pessoa. Por um lado, eu acho que é uma oportunidade muito legal, né, de um formato para você contar a história, que eu acho que é muito interessante, que é você contar vivenciando aquilo. Sim. Então é muito diferente, você consegue botar mais verdade, botar mais É diferente emoção. de você estar na chegada, né? Entrevistar alguém que chegou. Exato. É você chegar junto, né? E até mesmo a entrevista a gente ia falar entrevista com personagem, mas a entrevista com qualquer pessoa que esteja participando da prova, porque você vai pegar um momento dela que é diferente, né? Você vai pegar o durante, enquanto ela tá ali experimentando, quando ela tá na luta ali de uma corrida. Então eu acho que essa chance de contar a história dessa forma justifica você estar ali na prova, em alguns momentos você entender que você tá ali também como jornalista e não só correndo. Mas os dois têm muito valor, assim, eu acho muito bom também hoje quando eu tô numa prova e aí comigo é o contrário, assim, hoje se eu tiver numa prova em que eu não tô trabalhando, dificilmente eu vou gravar. Ah, imagino. Dificilmente vou pegar o celular no caminho, assim, eu até Imagino. olho pras pessoas e falo, caramba, essas pessoas estão gravando, gente, eu adoraria não Não gravar, gravar. assim, sabe? Porque a maratona tem um fluxo, né? Eu falei Tem. maratona, assim, eu acho que meia maratona também e Sim, qualquer sim. prova, mas a maratona, pela distância, pelo É, tempo que você passa ali, ela tem exato. realmente um fluxo. Sim. E é muito gostoso e raro como momento de vida quando você entra naquele fluxo, que você tá totalmente imerso naquela prova e no que tá acontecendo, e a tua cabeça vai pra um lugar que você já não sabe mais, e é aquela sensação incrível. Não, e você tá toda hora com a câmera. Um momento sem câmera é muito bom, né? E é difícil você se conectar, né? Se você estiver falando com alguém ou olhando pra uma câmera, assim. E antes de começar a prova, por exemplo, Jerusalém ou alguma outra prova que vocês foram cobrir, vocês antes já olhavam assim quem poderia ser um bom Ah, personagem, como sim. que Então, funcionava? Jerusalém, a gente olhou muito na largada mesmo, né? Eu lembro de um homem que tava correndo descalço e a gente já começou a falar, ó, tal pessoa vê o número da camisa, pra equipe que tá na chegada
pegar. Gravar, se ele chegar Sim. antes da gente, se chegar depois, a gente espera, se a gente encontrar no caminho, muita coisa a gente vai no caminho, e aí é Aham. diferente, porque o seu olhar fica muito mais atento, você não tá olhando só pra frente, Sim, sim. como numa maratona, você tá olhando no entorno, Sim. né, pra ver tudo, tanto torcida, quanto qualquer movimentação. E o Polo Norte, que como tinha pouca gente, né, eram 42 pessoas, eu acho, a gente tinha, antes da prova, a gente já fez uma pesquisa pra saber quem ia estar lá. Quantas Quais histórias pessoas eram correm essa boas. maratona? Então, acho que eram isso. Acho que no ano que eu fiz 2013, eram 42 pessoas, eu acho. Ah, é pouca gente, Pouca né? gente. Não dá pra É, ser mais não tem também, né? tanto doido assim. Brincadeira. Mas eram 42 pessoas, se não me engano, e eram só 7 mulheres. Tá. Então, esse a gente tinha feito uma pesquisa antes, justamente porque, pelo lugar, né, as condições para gravar são mais difíceis, a bateria da câmera dura pouco, então você tem que estar com um pré-planejamento. Obviamente, você não tem controle, né, as coisas acontecem ali na hora, mas a gente já tinha pesquisado quem seriam pessoas interessantes pra gente conversar. E o frio Polo Norte deve machucar, né? Dói. Dói, porque falam. Eu prefiro correr no frio, mas obviamente não é um frio extremo. Mas Eu não falam que o sei. frio, muito frio, você não respira direito, né? Você não consegue. Na verdade, ali assim, você ficava todo fechado, né? Então, eu acho difícil respirar porque eu tava o tempo inteiro, né? Você não pode deixar nada de fora, né? Sim, Você usa aqueles óculos de esqui sim. e 3 camadas de roupa, eram 2 luvas, seu rosto tá tudo coberto. Eu acho mais incômodo pra respirar, até pra se movimentar, sabe? Porque Sim, tem um peso ali. Então, eu ainda prefiro calor também, mas é porque eu tô mais acostumada, né? é Eu sou do Rio, eu verdade. tô acostumada. Eu treinei pra Maratona do Polo Norte no verão do Rio, Putz, porque a prova foi em abril. Então, eu treinei muito na areia, porque era o que chegava mais próximo da resistência da neve, né? Ali, teu pé sim, afundar, aquele incômodo de toda hora estar num terreno irregular. Então, eu sim. treinei muito na areia, isso me ajudou, mas eu treinei a 40 graus e lá 40 negativo. Então, assim, pro teu 80 graus de corpo, diferença. a Nossa. sensação ela é completamente Não, diferente, o e você esforço não. conseguiu terminar. Tipo, incrível. Fiz 7 horas e blau, acho que foi isso. Mas tem um tempo de corte da prova? Tem, mas era, tipo, sei lá, não sei, se eram 12 11 horas, horas, tá, 12 entendi. horas. Deu uma sobra boa pro Mas deve. E corte. todo mundo termina? Não. Não, teve gente que abandonou. Ah, imagino, porque É. é muito extremo, né? Foi que. O corpo reage de um jeito, e acho que cada cabeça tem muito E momento você como a ficar sozinho, equipe, né? Como sozinho. que funciona com a equipe? Porque assim, se você tá ali correndo, a equipe deve sofrer mais do que você, tipo. Acho que são sensações É. diferentes. A gente tinha um lance muito mental na maratona no Polo Norte, porque a paisagem não muda, né? Não. É aquele branco o tempo inteiro. E E era uma nevou prova no de. dia? Não. Não. E é uma prova que é um circuito, você dá 9 voltas. Meu Isso pra minha Deus. cabeça é difícil também. Eu Meu prefiro quando Deus. você tá indo o tempo inteiro pra algum lugar, Sim. sabe? E, e tinha momentos em que realmente você olhava em volta e você não via nada. Tinha ninguém, porque pouca gente na corrida, né? E não é uma corrida que tem apoio no caminho. O apoio ficava numa tenda. Então, se você quisesse comer, beber água, qualquer coisa, você tinha que sair do circuito da prova, entrar numa tenda. Não tem como comer no caminho, né? Sim, Congela tudo. sim. Entrar na tenda, ir lá, cada um tinha sua areazinha separada. Meu anel bateu, perdão. Cada um tinha uma areazinha separada, com as suas comidinhas, suas coisas, como a gente leva pra qualquer prova, mas Uhum. ficava ali numa tenda. Só que eu evitava entrar na tenda, porque era muito confortável lá dentro, e sair era muito difícil. Imagino. Então, eu acho que eu até errei na alimentação e na hidratação, porque eu evitei. Teve uma volta que eu lembro que eu falei, não vou entrar, que se eu entrar vai ser muito difícil sair. Porque você entra naquele Mas quentinho, você né? não Aquele quer. conforto, todo mundo ali conversando, comida, bebida, nananã. Aí você fala, cara, eu tenho que voltar lá pra fora, eu não quero. Nossa, eu fico imaginando que dificuldade, né? Assim, Como como. experiência de vida foi muito especial pra mim. Imagina. E Patagônia? A Patagônia é mais recente, a Patagônia eu fiz ano retrasado, eu acho. Cara, Patagônia eu achei dureza. Acho que eu tinha desacostumado, sabe? A fazer Sei, prova. sei. Primeiro que eu passei uns 6 anos sem fazer maratona. Aí uma marca esportiva me convidou pra fazer Los Angeles. Aí eu falei, cara, será? Um tempão que eu não corro maratona e tal. Aí eu falei, não, vou. Vou que faz muito tempo que eu não faço uma prova. Aí fiz Los Angeles. Aí logo depois pintou a oportunidade de fazer a Patagônia como reportagem. Tá. Aí eu falei, caramba, cara, será? Porque é outra prova, né? Assim, quando você vai fazer É, 42, nesse tipo de terreno, com aquelas subidas e tal, é o outra trail história. running é outro É outra esporte. corrida, é outra corrida. É. Que eu acho muito legal, porque eu acho que
você mais naturalmente quebra o teu desafio ali, né? De acordo com o terreno, de acordo com o momento da prova, com o trecho. E isso envolve a cabeça, né? Acho que você fica ali muito imerso, é muito bom. Mas fisicamente eu acho muito pesado. Eu lembro que no dia seguinte eu não conseguia levantar da cama. Eu tinha que trabalhar, porque é uma prova que tem distâncias maiores. Então, assim, eu fiz 42, mas tinha uma galera fazendo 70 e tanto, 100 e tanto. E eu ia cobrir o restante da prova. Cara, no dia seguinte eu não conseguia ficar em pé. Nossa. Eu tava assim, eu falei, gente, tô... Aí, alguns meses depois, a convite do pessoal de Strava, né, da plataforma, aí falaram, cara, então, quer correr Nova York? Eu falei, porra, eu nunca tinha feito uma major. Nossa, que Nunca tinha legal. feito major. Aí eu falei, Ah, caraca, Nova York, será? E aí eu fiz Nova York. Eu fiquei 6 anos sem fazer maratona, aí eu fiz 3 num ano. Aí eu falei, não, agora chega, agora eu parei. Aí foi eu vou ano ver, eu não sei, passado acho que que eu você parei fez Nova mesmo. York? Ano retrasado. Retrasado, Retrasado. tá. É. E gostou? Todo Amei. mundo que Não, é fala, né? incrível. Todo mundo fala de É Nova York. dura, Sim. porque, né, assim, tem muita subida, principalmente as pontes, eu achei uma prova dura. Mas tem apoio o tempo inteiro, tem uma galera gritando e torcendo o tempo inteiro. E tem E que a minha ficar filha foi esperando também comigo pela primeira E ela vez. correu também? Não, ela foi pra acompanhar, e Pra... foi a primeira vez, assim, ela nunca esteve numa maratona minha. Que legal. Então, pra mim, foi Foi muito especial. foi muito, cara. Eu lembro de eu cruzar, assim, a curva pra chegada no Central Park, e ela tinha conseguido ficar na grade bem pertinho. E Ai. ela tava eufórica, acho que todo mundo fica, né? Ali, a Aham. maratona, ela tem um clima, é muito Sei. emocionante você assistir a E chegada de você vê pessoas que você não alguém, conhece. e aí agora que você vê alguém que você conhece, então, Não, aí quando eu imagina. olhei pra ela, ela tava gritando, te amo, te amo. Eu olhei, eu falei, cara, que momento, assim, da minha vida. Então, Nova York virou uma corrida muito especial pra mim. Imagino. E eu comentei com você que fui na sua palestra do Do TED TED. e adorei. E você comenta lá, você falou uma frase que eu adorei, que é a vida com repertório. Com certeza essas provas, essas experiências todas te ajudaram a ter mais repertório, certo? Eu tenho um livro do Caligares, né, que ele fala isso, que às vezes a gente fala muito de felicidade, né, e que na verdade a gente poderia buscar uma vida, né, faz mais sentido você buscar uma vida com repertório, com experiências, até porque a Sim. felicidade não é uma garantia, né? Não. E ela vai estar presente em alguns momentos, mas, enfim, eu gosto muito dos textos dele e isso ficou muito marcante pra mim, que eu falei, cara, é isso. E eu acho que ele conseguiu definir em palavras algo que de alguma forma eu sentia na minha vida, assim, que eu tenho essa curiosidade pelas experiências, eu acho que a vivência tem muito valor. Acho que quando as pessoas falam assim, ai, pra que fazer isso? Pô, pra quê? Imagina, correr 42 quilômetros no Polo Norte, né? Assim, Sim. é o Polo Norte, olha o lugar, olha o que você tá vivendo, o que você tá experimentando, quando você tá se desafiando. Que eu também senti, acho que quando a gente foi pra Amazônia fazer uma outra maratona, mas você vai dormir em rede, no meio da mata, assim, eu não sei, assim, o que mais que eu posso querer, sabe? Eu acho que a vida realmente ela tem muito valor nas experiências, nas vivências e no quanto a gente está disposto a isso também. Então, claro que somos diferentes e isso é uma grande beleza, uma grande riqueza humana, mas eu gosto disso, sabe? Tem gente que brinca e fala assim, cara, você não cansa, né? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Porque eu tenho vontade de conhecer, de aprender, de experimentar, de ouvir história, né? A gente, quando é jornalista, tem muito interesse por história. E a Sim. história passa pela história do lugar, passa pela história das pessoas que estão ali. A curiosidade, né? Acho que a curiosidade, ela motiva muito a Sim, gente, sem assim. E eu dúvida. espero nunca perder isso, sabe? Essa curiosidade e E é o vontade de viver. repertório que traz as conversas, traz as Que vivências, traz as tudo, né? Assim, trocas, o né? repertório, ele vai trazer dor também, né? Sim. Hoje, acho que às vezes muitas vezes é um sentimento que a gente tenta evitar. E até Uhum. mesmo quando, né, eu tenho uma filha e muitas vezes eu penso nisso e falo, cara, como a gente quer proteger e evitar, e como a dor, ela é necessária, é rica e muito relevante, muito importante na vida, Sim, sabe? Então, o repertório, acho que ele passa também por isso, sim, né? sem Na dúvida. corrida vai passar pela dor física, mas eu acho que durante a corrida a gente passa por muitos momentos que trazem uma dor emocional mesmo, né? Cada um sabe o que tá carregando quando tá correndo. A gente carrega a nossa história também, então eu acho Sim, que é e dá tempo difícil. de pensar em tudo também, né? Dá tempo de pensar em tudo. Eu falo que a gente começa a maratona Uma pensando. longa terapia. Eu falo, começa a maratona você pensando, ah, tá, meu pace cachorro, tal, tal, tal. De repente você já tá É. lá naquele assunto que você não sabe nem como você chegou no Mas você assunto, né? esclarece muita Muita coisa, você coisa. tem muita ideia. Às vezes eu falo, não, não posso ir correr, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que trabalhar, eu preciso.
E quando eu consigo romper, quebrar isso, falar, não, peraí, eu vou voltar a trabalhar daqui a pouco e vou pra corrida, muitas vezes eu resolvo questões do trabalho e volto com a cabeça muito mais leve e com muito mais facilidade pra lidar com aquilo ali do que se eu ficar mergulhada ali tentando, sabe, encontrar uma solução. Eu vou aproveitar então essa sua colocação, que a gente sabe que a corrida vai muito além do esporte, né? E você sempre fala que correr te ajuda a acalmar, colocar a cabeça no Ah, lugar. E como que você enxerga essa conexão da corrida com a saúde mental? A gente teve aqui o Arthur Guerra, que é aquele psiquiatra que escreveu o livro com o Nizam, Você Aguenta sim. Ser Feliz? E ele põe todos os pacientes dele para correr maratona. E aí, e para não medicar, Exigente, ele ele é aí, maratona indo. não, e aí, e ele fala que não existe remédio melhor do que sair pra correr. Eu acho que eu invisto no combo. Eu faço terapia Uhum. há mais de 10 anos. Em alguns momentos da vida eu faço 2 vezes por semana. Quando eu posso, acredito muito na terapia, mas a corrida, sem dúvida, ele é complementar. Acho que o Ela é esporte, ele terapêutica, é. ela não é terapia, ela é É, exato. terapêutica, Eu acho que né? o esporte é. Aham. Sim, não tô falando de esporte de alto nível, né? Eu não sou atleta profissional, nem nunca fui. Eu digo esporte como presença constante na nossa vida. Eu acho que é. Como disciplina, Tem né? esse efeito, assim, pra mim tem muito da saúde física, mas tem muito da saúde mental. Assim, o esporte me salvou em muitos momentos da minha vida, muitos. E aí é natural que seja corrida, eu acho que a corrida ela é mais simples, como eu não tenho rotina. É muito difícil eu ter viajado pra algum lugar, assim, acho que nos últimos 15 anos eu não ter corrido nesse lugar. Porque é mais fácil, né? Você leva ali tênis, relógio, às vezes sem relógio, eu gosto de correr sem relógio muitas vezes. Olha, gente, isso Eu gosto, ó, eu acho um que, prazer danado. que legal você falar isso, É. porque hoje em dia fica todo mundo tão fissurado, Eu né? acho que não é o papel que a corrida tem pra mim, assim, acho até que eu precisaria, pensando em evolução, em correr num tempo melhor e evoluir no pace, né? Acho que eu precisaria ter isso, mas eu não tenho uma rotina de corrida, eu não consigo ter um horário fixo, né? Porque a minha vida profissional não permite. Nem rotina alimentar, e nem. Acho que eu desconheço rotina há muitos anos. Então, o correr, ele tá muito ligado ao meu bem-estar. Muito mais do que a performance. Então, eu não tenho muito essa relação. É claro que uma vez que eu entro ali, ou que eu vou fazer uma prova, eu tento estar o melhor possível para aquele momento. Mas muitas vezes eu até opto por correr sem relógio, porque eu quero só ter o prazer de estar ali e Mas conseguir isso não é o que pensar em mais outras importa, coisas. né? Não, eu acho que assim, o mais importante é você fazer isso para ficar bem. Se você se a velocidade ali não ser um impeditivo para você, se é uma coisa É. que não vai fazer diferença, eu não vejo um motivo para ter preocupação, É, entende? não, eu tenho muita admiração por quem fica ali na performance e pensando em si mesmo, né? Tipo, eu Uhum. quero ter um pace melhor, eu quero sentir que eu tô evoluindo. Eu acho que isso também é saudável e acho que também é importante. Só que as pessoas têm relações diferentes, né, com Sim. o esporte. E a minha relação é essa, acho que pelo estilo de vida que eu tenho há alguns anos, o esporte, ele realmente me salvou em muitos momentos da minha vida. Assim, às vezes de muito estresse, de muita exigência, de muita demanda ou de tristeza. E apesar de que eu tenho muita dificuldade de correr quando eu não tô bem de cabeça, assim, É, começar é não muito encar, difícil pra é. mim, eu tenho Mas muita depois que dificuldade. começa, vai, não? Não, aí quando Eu acho que eu volto outra pessoa. acho que a dificuldade é falar, vou vestir a roupa, vou lá. Mas eu preciso, eu sou agitada, eu sou ansiosa, então a corrida lá. A minha filha às vezes brinca, ai mãe, vai correr, vai. Tipo, vai correr que você vai voltar melhor, pelo amor de Deus, cara, eu não tô te aguentando. E tem esse efeito, mas é isso, é a minha relação com a corrida e nadar. Eu adoro nadar também. É que eu tenho. Ah, Nadar é mais difícil de encaixar porque você precisa, né? Ou no mar, ou do horário, da o rolê piscina. é outro, é. Mas eu tenho tentado com mais frequência, porque também me faz um bem, cara. Eu acho muito bom nadar. É, eu acho que as duas dá pra você desligar, né, do mundo, assim. Às vezes o começar é difícil, né? É, da Você corrida eu dá. acho mais até que a natação. É. Eu tenho mais facilidade de começar a nadar É porque o que começar a nadar, na hora que correr. você entrou na água, né, a concentração acho que tem que vir imediatamente. A corrida, às vezes, até o segundo quilômetro, você Sair tá de meio. casa, dependendo da fase da vida, eu tenho muita dificuldade de começar a correr. Muita. Eu não me arrependo nunca de ter Não, ido. pô, pelo contrário, quando eu volto, eu falo, eu preciso lembrar dessa sensação pra voltar amanhã, porque eu preciso sentir isso de novo. É muito bom, né? Muito. E, ô, Carol, você falou uma outra coisa lá na sua palestra, uma outra frase que eu também adorei, que é: Eu sei que a vida tá no caminho e eu quero viver o caminho. É,
como que a corrida te ensinou a viver esse processo? A gente já tava conversando aqui antes, você falou assim, isso tem muito a ver com a corrida, né? É, que a corrida é no caminho, né? A É. gente, quando chega, você fala, opa, acabou. É. Acabou. Que incrível, mas o que a gente luta, dá Um vontade de ciclo, parar ou não vou né? parar. É tudo tanto no caminho do treinamento, né? Que ele é muito longo, ainda mais Sim. se for pra uma maratona. O treinamento ele é muito mais difícil que o dia da prova em si. Uhum. Mas o dia da corrida também é no caminho, né? As brigas que a gente tem com a própria cabeça, o que a gente luta internamente e tal, e o aprendizado, eu acho, o crescimento, ele é no caminho. Falando da maratona, da meia maratona, de corrida em geral. Mas eu acho que ter essa percepção na vida, eu demorei mais tempo. E talvez por estar vivendo um momento em que, né, eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhei 20 anos, onde eu vivi tudo, né? Entrei estagiária, aprendi tudo, construí minha carreira. Tô agora numa fase em que eu tô empreendendo, tô experimentando trabalhar em outros lugares, viver televisão de outra forma, viver a internet. Então eu acho que eu não. É ao contrário do que acontece na corrida, que você sabe pra onde você tá indo e você sabe onde é a chegada. Eu tô num momento em que eu não sei Entendi. exatamente pra onde eu tô chegada. Mas que eu Mas você tô. tá indo, tá no Eu flow. tô valorizando o caminho, assim, eu tô Aham. fazendo escolhas pelo aprendizado, pela experiência, pelo repertório. Certo. Sabe? Então, tô indo pra lugares e, digo, posições profissionais que talvez eu não tenha ainda tanto conforto. Eu resolvi fazer um videocast do zero, em que eu participo de tudo. Eu nunca vivi esse processo inteiro, sabe? Como jornalista. Então, o caminho, ele tem sido muito rico pra mim agora e muito importante. Justamente porque se eu ficar pensando pra onde eu tô indo, mas onde é que eu vou chegar, o que que vai... E vai dar certo, não vai dar certo? Eu não vou conseguir. Então, eu tô pensando assim, o que eu preciso fazer hoje, onde eu tô, como é que eu faço isso aqui da melhor forma, o que eu posso aprender aqui. Então, o caminho, ele claramente é muito valioso pra mim Sim, hoje, porque é o que eu tenho. Hoje o que eu sim. tenho é o caminho, sabe? E às vezes eu acho que a gente é de uma geração que viveu muitas mudanças, né? A gente não nasceu numa era digital, a gente passou por toda Sim. essa transformação. E a internet, a digitalização acelera muita coisa, né? Mas tem coisas que não tem como acelerar. E aí a gente vive um dilema, né? Uma ansiedade, Ah. porque antigamente a gente mandava carta. Hoje, se não dá dois risquinhos azul no WhatsApp, a gente fica nervosa. E ao mesmo tempo tem coisa que é assim, ó, se você plantar uma semente, ela vai demorar X tempos para crescer, aquela E é o coisa. É processo, isso. né? E se a gente não perceber a beleza do processo, hoje acho que é tudo muito acelerado. Então, as pessoas querem ver vídeos de 1 minuto, tá? Mas de repente 1 minuto não vai te levar a reflexão nenhuma. Então, será? É, Tudo pode ser contado em 1 minuto? Não, tem histórias que não. não podem ser contadas em 1 minuto. Ah, você consegue dar as versões da história em 1 minuto? Não, você não consegue, sabe? Então, é muito perigoso a gente perder o olhar crítico para o momento que a gente está vivendo. E eu acho que hoje é tudo tão rápido, vamos, 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 e a reflexão ela é cada vez mais rara. Então, acho que É, esse é um espaço de muito risco, sabe? sim. Obviamente, reconhecendo todas as vantagens que tem, né? O acesso, Sim, a a facilidade. facilidade, isso tudo. Mas eu ainda tenho um resquício de desejo, de carinho pelo processo e pelo que te provoca. Há pouco tempo eu entrei pra Casa do Saber. Ah, que legal. Eu assinei justamente por isso, que eu falei, eu não aguento mais tudo ter 1 minuto e meio, 3 minutos ou 2 minutos, ou não me levar a lugar nenhum, não me falar nada, sabe? Eu fico assim, caramba, mas eu quero... E E aí, aí na Casa do né? Saber é uma delícia, porque aí são cursos que você pega de, sei lá, tem cursos que tem 4 aulas, cada aula 2 horas, eu boto aquilo ali e fico ouvindo e falo, gente, que bom ouvir alguma coisa que tá me provocando também, sabe? Que tá Fazendo refletir, com né? tempo, Aham. com tempo, né? Mas tem a ver com a nossa reação, a forma como a gente reage ao que está sendo oferecido pra gente. Então, assim, a culpa é o quê? Não, eu tenho controle sobre a forma como eu vou reagir, eu vou consumir Sim. o que eu quero. É, a curadoria é importante do que a gente consome, né? É a Eu curadoria acho. de vida, né? De São as vida. escolhas ali que a gente vai É, fazendo. mas é porque, por exemplo, hoje num celular ele te dá várias janelas ali, né? O Sim. YouTube, o Instagram, o Pra onde você TikTok. vai? Aí você, na hora, o que que te pega? Qual é o gancho que aquela pessoa falou? Que você assistiu o vídeo dela até o final, que de repente era um corte de um podcast que te levou pro podcast Sim, inteiro, né? E aí, por exemplo, eu no caso aqui, né? Eu coordeno esse podcast, eu trabalho com marketing digital o dia inteiro trabalhando com rede social, tudo. A cabeça não para 1 minuto. não. Às vezes eu chego em conteúdo que depois eu tento fazer o caminho de volta, eu não consigo. Falei, como que eu cheguei É. nesse conteúdo?
Às vezes eu ouço as pessoas, eu vejo as ideias, eu esqueci o nome da pessoa, se eu não Eu também. anoto, se eu não salvo. Aí você fala, caramba, Que é gente. tanto, né? Eu brinco que a gente fica trocando o chip toda hora. Não, agora é o chip de fazer É, isso. Agora, eu tô muito nessa fase, que como eu tô fazendo várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, você fica trocando chip, trocando chip, trocando. é. Chega uma hora que eu falo assim, não, só quero sentar e ficar aqui, tipo assim, fazendo nada. E eu gosto da parte analógica que ainda me pertence, sabe, Carol? Do tipo, aquelas. Às vezes eu tô aqui do lado do meu computador, tem meu caderno, eu Ah, não, anoto, eu eu tenho agenda. escrevo. Eu tenho vários cadernos, assim, dependendo, pra todos os projetos, cada um tem um caderno. Aham. Eu tenho 2 agendas e eu ando com um Moleskine na bolsa. Ah, eu tem horas que é Eu isso, gosto sabe, do que anotar, resolve. sabe? Até pra trabalhar mesmo. Quando eu vou pra transmissão, eu pego o roteiro em papel, eu gosto do papel. Mas é um hábito, eu É, leio o jornal impresso até hoje, assim, é. são hábitos. E o livro, né? O livro, como eu tenho um tempo de tela muito grande, pelo fato de trabalhar ali, eu sempre tenho 2 celulares, computador, TV ligada, sempre cada um num canal, né? Quando eu vou ler, eu quero ler o livro físico, eu não Ah, quero também. mais uma tela, um Kindle na minha Eu frente, ando na minha sabe? bolsa, O assim. único Agora tem 2. Eu vim do Rio, venho com 2 livros de eu jornal. gosto de rabiscar o É. livro também, sabe assim, ó, a parte analógica que me cabe, eu tô fazendo, Tem um assim. prazer ali, né? Tem, Assim, mas eu entendo que a gente cresceu vivendo isso. Então, pra gente sim, tem uma memória afetiva, né? O livro tem, pra mim o tem, jornal impresso tem, né? tem. O meu desejo de ser jornalista era trabalhar no jornal impresso. Então, eu gosto de domingo chegar e abrir, assim, os cadernos todos no chão e ficar ali sentada lendo com tempo, sem pressa. E o Carol, você já cobriu os maiores eventos esportivos do mundo, Olimpíadas, Copa, e em algum momento sua experiência como corredor influenciou no seu olhar de jornalista? Acho que muito, muito. Acho que ter me aproximado do esporte, ter vivenciado, né? Ter experimentado o esporte. Obviamente, não como atleta profissional, mas durante um período da minha vida eu tive uma rotina que se aproximava um pouco da rotina que um atleta profissional tem, eu digo de disciplina, de dedicação com o esporte, de cuidado com o meu corpo, de depender do meu corpo também para o trabalho, né? Teve um tempo ali que eu dependia. Pô, eu ia fazer uma pauta que era uma escalada, uma outra que era uma outra maratona, eu dependia do meu corpo. Isso me fez ter outro olhar. E acho que me aproximar e conversar e entrevistar, principalmente, de uma forma diferente. Que eu não sei descrever exatamente, sabe, o que é no processo, mas acho que ter sentido um pouco, né, um pouco mesmo, porque tá muito longe da proporção que um atleta profissional vive, né, imagina. Mas ter experimentado um pouco do que eles vivem de uma forma tão mais intensa me fez ter um outro olhar e pensar naquilo ali de uma outra forma, assim, ter mais admiração, sem dúvida, porque é um comprometimento É. inacreditável. E acho que pensar em outras questões e ter outros questionamentos que não só de uma jornalista. Ah, é legal, porque ter apesar de não ser atleta profissional, você conhecer minimamente aquela sensação dá de fato um olhar carregado de coisas diferentes, eu acho, E eu né? acho que foi dos dois lados, assim, eu senti que alguns atletas também passaram a ter uma relação diferente, sabe? Ah, que legal. Que E assim, pô, bacana. mas você já experimentou, mas você já foi lá tentar, pelo menos, você já sentiu um pouco do que é, né? Sim, sim. É engraçado que no lance de Olimpíadas, né? A gente já entrevistou aqui atletas, a Adriana Aparecida, que já foi maratonista olímpica, o treinador dela, Cláudio Castilho. E as histórias são Ah, muito eu viajei com emocionantes. ela correu Los Angeles. Aham. Eu fui com ela pra Los Angeles. Ela é Elas, muito ela é legal. Ela é uma muito. pessoa A incrível. história dela é muito Ela é incrível. sensacional, Eu assisti a muito. uma palestra dela também. Ela é uma pessoa muito E especial. o Cláudio Castilho, que é treinador desses Eu conheci também, ele atletas, tava em Los Angeles também com ela. ele contando, sabe, esse bastidor, assim, ele fala que todo atleta tem seu calcanhar de Aquiles, que É gente, é é, ser humano. e só que agora imagina um cara desse que vive 4 anos para um momento, de repente ali um resfriado, cai de bike, entendeu? Você espera Tipo, mais 4. É. você tem que administrar os potenciais de cagada, desculpa o palavreado, muito mais, porque ele tava falando assim, ó, por exemplo, você chega no auge de um treinamento, isso amador ou profissional, você tem lá 4 meses de ciclos, ou 6, independente, né? 3 semanas antes de qualquer prova, você já fez o seu pico de ciclo, você não Sim. pode fazer mais nada. Você não pode
não vai dormir de ar-condicionado. Ele falando, não vai comer nada que você nunca comeu, você vai dormir direito, você vai tirar o pé dos treinos, porque o que você tinha que fazer, você já fez. E ali é a hora que seu corpo já tá mais estressado de treinamento. Sim. E a chance dele quebrar uma fratura, um resfriado, tudo, e você perder tudo que você. Eu fico imaginando a loucura que é, né? Assim, o sentimento, a. E ele falou: você vai. Aí eles perdem muito mais do que eles ganham. Porque às vezes ele vai, mas aí ele para no meio da prova, quase uma câimbra, quase. É muito louco, né? Assim, é muito. É muita emoção. A hora que você vê um atleta numa Olimpíada, seja qual esporte, se cair ou for desclassificado, você fica naquilo, meu, só daqui 4 anos, né? Do tipo, E eu né? acho que esse é um olhar importante pra gente ter, né? Que acho que a gente às vezes coloca o atleta muito distante e em alguns aspectos eles estão, né? Eles conseguem fazer coisas que a maioria não faz, mas tem uma pessoa ali, né? Tem. Então, assim, não é que o atleta também fica resfriado, o atleta também tem Sim. problema, também fica triste, briga também em às vezes tem casa, momentos dormiu ruins, mal, tem um momento em que tá mal de cabeça. Então, eu acho que a gente às vezes cria uma demanda que ela não é justa, sabe? É verdade. A gente cria uma exigência que não uma é... cobrança que é desumana. Não, a gente Ela é fica 4 desumana. anos sem falar do cara, né? Tipo, a gente fica 4 anos e ninguém tá Aí falando chega de na hora, nenhuma- você quer tudo, você quer que a pessoa chegue lá e faça tudo. Não, e às vezes a gente não dimensiona, né? Alguém que chega em quarto lugar. Cara, quarto melhor do mundo. Uma vez alguém falou assim, mas quarto. Falei, quarto, gente, se eu fosse a quarta melhor jornalista do mundo, eu ia estar aqui, tipo, porra, meu irmão, eu sou incrível. Então, eu acho que falta esse olhar mais justo e mais generoso Sem também, dúvida, sabe? Quando sem a gente... Se você tá entre os 10 melhores do mundo, você conseguir a classificação para uma Olimpíada, isso é gigantesco. Já. A gente nem tem ideia, né? Assim, a gente só sabe que a gente tem atletas nos esportes quando chega Olimpíadas. Aí, durante esses 4 anos, ficam. A gente não sabe, né? Não, e imagina o grau de dedicação e de entrega Total. durante 4 anos para você. E a gente tá falando de 4, isolando um ciclo. Muitas vezes tem atletas que às vezes passaram 12 anos para conseguir uma vaga. Então a gente tá falando de 12 anos, de 3 ciclos olímpicos para chegar lá. Uhum. Eu conheço poucas pessoas que se dedicam durante 12 anos a alguma meta. Assim, pouquíssimas, assim, tô falando, né, em carreira, em profissão. Então, isso tem que ter muito valor, sabe? Muito, sem dúvida. E, Carol, você, além do jornalismo, você também escreveu o livro Quebrando os Limites e criou a ONG Destemidas. Como foi essa transição de apenas contar histórias para ser parte ativa da mudança? O livro não foi ideia minha, foi um convite e eu hesitei um pouco, cheguei a desistir, voltei e acabei escrevendo. Acho que o livro, eu não tinha essa consciência de ser parte ativa de uma mudança. Agora que você falou que eu tava pensando. Porque assim, quando você é jornalista, você conta a história do outro, né? você tá interlocutando ali. Super. Agora, quando você é autora de um livro e você tem uma ONG, poxa, você virou uma protagonista ali, né, de transformação. Seja porque você tá ali contando sua história, seja porque você tá envolvendo outras pessoas ali. O livro, acho que eu senti isso mais por acaso e por consequência, porque foi muito bom quando eu comecei a encontrar gente que veio falar, pô, eu li o livro, eu comecei a correr, pô, eu li o livro no momento que é difícil pra mim, foi super legal e tal. Isso foi muito... Eu lembro até uma vez que eu falei com o Fernando Fernandes, a gente tava... Tem alguns anos isso, eu falei, cara, Fernando, tô com a cabeça, cara, tô num momento difícil, um monte de coisa, não. E aí ele brincou assim, cara, eu vou te indicar um livro. E aí ele foi e mandou uma foto meu, eu falei, para, cara. Ele falou, tô te falando, esse livro é bom. Eu falei, cara, para, essa história eu já conheço, essa história eu não quero, cara, eu quero outra história, de outras pessoas. Então, o livro, eu acho que ele teve mais esse efeito transformador do que eu esperava. E isso foi uma baita surpresa. A ONG foi outra história. A ONG foi um desejo muito grande de transformar. E veio depois de uma entrevista que eu fiz com a Catherine Switzer, que foi a primeira mulher a correr a maratona de Boston. Ela estava completando 50 anos dessa conquista. E aí eu fui para Boston para entrevistá-la. E quando a gente conseguiu fazer uma exclusiva, e eu passei meia hora com ela conversando e tal. Aí, ao fim da entrevista, eu falei, muito obrigada. Eu falei, pô, tô super emocionada, assim. Porque ela, na verdade, ela faz parte da história da conquista de muitos direitos das mulheres. Indo muito além da corrida e do esporte. A maratona feminina entrou pra Olimpíada depois dela, né? E quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, olha, em vez de agradecer, você deveria devolver pro esporte que o esporte já te deu. E aí, na hora,
Aí ela contou, ela falou, não, quando me falaram da entrevista, me contaram que você já fez maratona, a relação que você tem com a corrida, e que algumas das suas reportagens, elas são participativas e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e, de verdade, assim, eu nem queria ser jornalista esportiva e o esporte me deu quem eu sou hoje, me deu tudo, né? Porque Deu muito repertório, né? me deu muito repertório, me deu a chance de ter uma vida mais legal, de dar uma vida mais legal pra minha filha e participou da minha, sem dúvida, assim, é uma parte muito ativa na minha formação, no que eu busco da vida, de como eu vejo a vida, de como eu crio a minha filha também. Então, quando ela falou isso, eu falei, cara, realmente, assim, se eu olhar pra trás da minha vida nos últimos 20 anos sem esporte, eu não sei. Eu não sei o que teria sido a minha vida. E quando eu voltei com esse desejo, mas sem saber o que fazer. E aí, na época, eu procurei o pessoal de responsabilidade social da TV Globo, da Globo, né? Eu trabalhava lá. Aham. E eles falaram, vai no Luta pela Paz, que é uma ONG no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Falaram, cara, eles têm um trabalho muito legal. E aí eu fui lá, cheguei lá, o Luke, que é o fundador, ele é boxer, veio da Inglaterra, veio pro Brasil, se encantou, montou, assim, mais do que um projeto, né? Aquilo ali se tornou uma realidade, é incrível o trabalho deles. Mas ele super durão, assim, né? Quando eu cheguei, ele falou, tudo bem, fica aqui um ano, aprende aí a trabalhar, o que você quer fazer, mas aqui é um lugar que a gente trabalha com luta, e eu queria um projeto só pra mulheres e com corrida. Uhum. Ele falou, você vai ficar aqui, você aprende, vê como funciona, mas depois toca a tua vida. Falei, beleza, tô lá há 7 anos, a gente tem uma Nossa. parceria há 7 anos. E como que é esse projeto? Explica Então, um a pouco mais pra gente é gente. uma ONG, né, também, o Tá, Destemidas, mas a gente funciona em parceria com uma outra ONG, que é o Luta pela Paz. Assim, de tá. estrutura, de tudo. É um projeto que é nosso, que eu comecei com a Gabi Pinheiro, que é do Luta pela Paz, hoje uma das diretoras. E a gente começou ali, assim, cara, muito pequenininho, com voluntário e tal, como a maioria dos projetos. Hoje a Uhum. gente tem uma estrutura, a gente tem psicólogo, a gente tem uma pessoa para cuidar das crianças enquanto elas treinam. A gente consegue cesta básica, Então a equipamento ONG é de assim, ó, corrida. na verdade, então é uma ONG só para mulheres praticarem a corrida, é isso? É, mas a corrida ela é um pretexto, né? Tá. Até porque a gente não tem a pretensão de formar atletas profissionais. Muitas delas chegaram ali sem correr ou correndo andando 2 quilômetros, estão fazendo meia maratona e se preparando para maratona agora. Mas a nossa ideia era dar o suporte e trazer muito do que a corrida traz para a vida delas. E o movimento da corrida ele é muito potente, né? Um passo à Super. frente do outro, assim. Quando você vê o seu corpo fazendo aquilo, acho que o teu corpo convence a tua cabeça de que você pode fazer aquilo também. Então a gente percebe muita mudança no comportamento e muita transformação na vida delas através da corrida. Então é claro que tem o prazer que a corrida traz, né? Que tem uma alegria ali. A chegada tem aquela coisa que te deixa, né, num outro planeta que você quer voltar e fazer de novo. Óbvio que tem todo esse benefício físico da corrida e de saúde, mas a nossa proposta desde o início sempre foi levar isso muito além, né? Ter a corrida como um pretexto para que elas estejam juntas, para que elas estejam fazendo algo que é bom para elas, para que elas olhem para elas, que é muito Uhum. raro ainda a gente ter esse momento, né? Principalmente dependendo da nossa Verdade. realidade, do entorno e da vida que a gente tem. Mas a gente queria muito dar essa estrutura no todo. Então, tem rodas de conversa, a gente trabalha empregabilidade, a E gente faz um grupo. quantas mulheres hoje? Hoje a gente tem 43, mas a ideia é crescer. A gente tem muita restrição. Assim, tem fila de espera. Na Hum. Maré tem uma fila longa de espera para entrar no projeto. E tem muita gente de vários lugares do Brasil que manda mensagem: cara, traz pra cá, Mas traz qual pra é o cá. critério? Qual é o A gente critério? tem uma faixa etária, mas a gente Tá, hoje tem essas 43 porque o projeto ele é aprovado pelo Ministério do Esporte. tá. E a gente tem ali um mínimo de estrutura que a gente quer dar para elas. Então, para Entendi. crescer, a gente precisa crescer A podendo estrutura. dar tudo isso que a gente dá para elas hoje, dá para um número maior de mulheres. Entendi. Mas é um desejo que hoje, assim, além do projeto, eu me divido em muitas outras coisas. Claro, Eu acho que claro. daqui a algum tempo eu espero poder me dedicar só ao projeto e fazer realmente ele crescer e se espalhar pelo Brasil, que eu acho que tem Mas tudo para isso. que legal. Dá até para fazer uma prova só para elas, A gente já né? fez algumas, a gente fez uma inclusive lá dentro, na Maré, e foi muito legal. E esse ano a gente vai fazer outra lá também. Que máximo. Ô, Carol, a gente estava falando um pouco do seu trabalho e, e você acabou de fazer uma mudança na sua carreira, né? Você saiu ali da Rede Globo, você ficou ali 20 anos, não é isso? Foi. E hoje você tá aí, você falou, tô aqui com vários caminhos, tô experimentando tudo.
quanto, assim, olhando de fora, né, assim, eu como uma espectadora geral, como a internet chacoalhou a TV, né, assim, como a gente viu muitos players grandes da TV hoje com canais no YouTube, se virando, mas Sim. não porque não tem mais espaço na TV, mas já não querem voltar, porque em algum momento quiseram, não Acho que deu. pulverizou, né? Hoje É, tem muitos mas espaços. você acha esse chacoalho? Porque pra mim a sensação é que deu um chacoalho. A TV teve que também repensar ali, porque Acho que isso perdeu. sempre é bom para todo mundo. É, Né? Você tomar porque aí você vai olhar para outras possibilidades, você vai sair do conforto, né? Eu acho que isso é importante, pensando em transformações, em mudanças, em inovar, sabe? Essa provocação, acho que ela é muito saudável. Eu não acho que vai acontecer uma substituição, pelo menos não tão cedo. não, também Mas acho que acho que não. também é muito rico a gente poder ter outras fontes de informação e tem muita coisa legal sendo feita, né? Então, Tem. ter muitas plataformas, hoje você chega e você escolhe o que você quer assistir sobre o quê. Sobre um assunto só, é sobre corrida. Por exemplo, tem podcast Aí o de lance é a corrida. curadoria, que a gente falou. Exato. Poxa, é pensar no que vale a É, pena você passar um tempo da sua vida se dedicando a quê, né? é. Eu vou assistir ao quê, assim, o que isso aqui pode me trazer mais. Só que eu ainda trabalho em televisão, né? Eu fui formada em televisão. Televisão, pra mim, eu acho que tem alguns pontos na televisão que é de mais responsabilidade. É porque a E, televisão, ela é um tiro de canhão mesmo, né? é, Assim, não, ela tem uma é. relevância que ainda é só dela. Não adianta se eu anunciar na Globo, tem seu E eu poder, acho que mais que né? isso, acho que a gente, quando tá ali assistindo, né? E eu vivi muitos anos ali dentro, eu sei, existe um compromisso com o checar a informação. A credibilidade é algo muito importante, entendeu? A gente é jornalista, a informação pra gente, ela é essencial, ela é importante. E esse cuidado, eu claramente sinto ele maior na televisão. Pelo menos estou falando do lugar onde eu trabalhei por muitos anos. Eu acho que ali você é formado e cresce pensando na responsabilidade que existe na comunicação. Eu não sei se isso existe já em todos os lugares, sabe? Hoje eu acho que quando qualquer pessoa pode pegar e falar, e as pessoas espalham aquilo como se aquilo fosse uma informação, e aquilo muitas vezes não é uma informação, aquilo pode ser uma opinião, Exato. aquilo pode ser uma Uma versão. interpretação, A gente aprende que, assim, que toda história, todo fato tem várias versões. Então, se você chega ali e você divulga uma versão, você não está divulgando uma história, nem uma informação. Não. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande com isso. Verdade. Eu sou jornalista, eu fui formada em televisão, né? Então, assim, isso para mim é muito relevante e faz parte da minha história e faz parte da minha profissão. E esse cuidado, eu acho que é muito perigoso quando ele não existe. É verdade, você Tem tem muito em razão. jogo e tem muito em risco também. Sim, sim. É por isso que é por isso que é importante a gente nunca parar de estudar, de se informar, para a gente ter o discernimento, né? Sim. De entender quão aquela informação pode ser estranha e investigar, né? É, Porque perceber, pô, será que é isso mesmo, é, né? Será que eu não vou é, entender? E é isso, acho que comunicar é uma responsabilidade muito grande. sim. E E, muitas vezes a gente vai pela manchete, aí posta, depois vai ver a matéria, tava dizendo outra e é coisa. uma A gente responsabilidade isso também. Você tá passando super, adiante algo que você super. nem sabe o que Ontem é. mesmo eu repostei, alguém fez um post sobre a Maratona de Paris, que não vai ter hidratação, mas na verdade vai. É, então, não, Aí, eu vi também, eu também recebi. Eu falei, oi? aí eu repostei, na hora que eu fui entender, eu falei, não, deixa eu Então, voltar aí, lá aí é um atrás. ponto pra mim, porque aí você ter acessos e ter gente entrando se torna mais importante do que a veracidade, do que a clareza, na verdade, daquela É, informação. é, Eu não acho que pode ser assim. Acho que você ter clareza na informação e ser. E ter a responsabilidade de é, falar o que realmente está sim, acontecendo já de cara sim. é mais importante do que você querer provocar que as pessoas fiquem entrando ali e querer gerar uma polêmica. Até porque muita gente não abre a notícia para ver. As Não, pessoas só só repassam repassam. sem saber. E eu vi, na verdade, uma consciência É ambiental, né, ambiental. ecológica. Eles vão E ter cuidado, cada vão um que ter o leve seu cuidado. copinho de Sim, plástico, né, a mas sua vai ter ainda, garrafa. além que você. Eu não levei, mas vai ter lá. Você Que não vai ser de vai. papelão, não vai ser de plástico, Exato. enfim. Então, assim, olha que loucura. Porque aí É, algumas pessoas olham e falam assim, nossa, que absurdo. Não, na verdade, o que eles estão fazendo é muito legal e já é, acontece em várias provas. é. Exato. Mas assim, eu tô falando que a gente tem que. Mas é na hora, assim, eu fui muito,
Falei, não, deixa eu apagar isso, sabe? Porque fui na empolgação. Às vezes não é a intenção, né? A Não, gente não vai é. no automático. Mas é que eu acho que as manchetes e as chamadas são os clickbaits, né? Do tipo, o que vai me dar mais clique ou visualização, sabendo que ninguém lê mesmo, né? Do Mas aí tipo, é aquilo, né? E é, a sua responsabilidade sobre aquilo que você tá exato. falando, Não, compartilhando. e esse lance também de desgraça, né? Tudo que parece que deu ruim, também o cancelamento, o negativo, vem demais, né? Então, eu tenho uma dificuldade com isso, sabe? Assim, como é que uma pessoa expõe determinadas coisas, mas só pelo clique, sabe? Só pelo número de likes, engajamento, e você fala, meu Deus do céu, é super, pra mim, agoniante, sabe? Eu começo a questionar a forma como a gente tá entendendo a Exato. vida, Não, né? ou você tá ali falando de outra pessoa, expondo outra pessoa, fala, meu, vai, conversa com ela, você não precisa expor aqui, né? E daí aquilo fica público, parece que todo mundo pode meter o bedelho, ninguém tem coisa pra fazer, né? Enfim. Mas é isso, é talvez o lado negativo aí da internet, dessa facilidade da comunicação. Mas eu acho que esse lance da gente conseguir ter mais opções de mídias, né? Vamos colocar assim, Isso é muito é rico, muito né? rico. É muito Exatamente, rico. os próprios cursos, né? De repente, se fosse só presencial a Casa do Saber, você não teria acesso. Agora Exato. você tem, né? Então você fica. Eu acho que isso dá um. É uma riqueza que a gente É, sabendo usar. eu acho que na falta de democratizar mais o acesso, né? Porque, Exato, assim, exato. tudo isso, muitas plataformas, né? Muitos espaços têm um custo, né? Então, assim, ainda é uma parcela da população que tem acesso. Tem muita gente que não tem. Exato. Mas você ter mais opções e ter mais variedade, eu acho que é rico até para os profissionais, não só por mercado de trabalho, mas também por nos provocar a querer fazer algo com mais qualidade, com mais conteúdo, no real sentido da palavra Sim, conteúdo, né? sim, com Sim, que certeza. realmente traga algum conhecimento, ou que traga alguma provocação ou alguma reflexão. Sem dúvida, Carol. Carol, a gente tá começando a caminhar aqui pro final do nosso papo, mas antes eu vou fazer aqui um bate-bola com você. Qual o lugar dos sonhos pra correr que você ainda não foi? Assim, você fala, putz, ali. Eita. Não precisa ser prova, pode ser um lugar. Putz, Ai, igual o você lugar falou, dos você não sonhos. põe o seu tênis ali na mala e onde você vai, você corre, mas É não que eu tem um acho que lugar. por sorte, eu já corri em alguns lugares que eu acho que em que eu me senti assim muito sortuda de estar ali correndo. A Nova Zelândia é um deles. Assim, eu nunca fiz uma prova lá, mas eu já Tá. corri. Eu falei, nossa, que sorte, que bom estar aqui nesse lugar. Porque quando você corre no lugar, você conhece a cidade de um É. outro jeito, né? Isso que eu Não, acho eu muito legal correr falo. viajando. Não, é maravilhoso. Você acorda mais cedo, não tem ninguém na cidade. Não, Você vai conhecendo os lugares vazios, assim, é muito bom. mas deixa eu ver, não sei, cara, um lugar dos sonhos pra correr. Nossa, já fui. Você já. Não, não, não. É porque, assim, pra mim, o lugar dos sonhos pra correr, tipo, o Rio de Janeiro, pra mim, é uma das provas mais bonitas que tem no mundo. Aham. Noronha, eu fiz a meia de Noronha. A meia de Noronha, você fala, cara, onde é que eu tô, sabe? Aham. Pelo amor de Deus, que Mas, lugar é mas, por exemplo, esse? tem algum lugar que você não conhece que, pra viajar, e aí você fala, putz, esse lugar que eu nunca Ah, tem fui. muito. Falam Então, que Seychelles é lindo, né, pra correr. Eu não nunca sabia. fui. Um Pode lugar que ser. eu acho que Eu pode ser nunca fui. bonito, assim, ó, aquele ali na Califórnia, aquele parque Yosemite, sabe? Yosemite. Eu nunca Ali corri deve lá. ser Eu já bonito. fui por causa das sequoias e tal, eu já Aham. fui, mas nunca corri. Tá, verdade. Correr dentro de parque é Arizona. especial, né? É, Correr em parque é especial. eu acho, assim. Ah, Não, e eu acho, assim, ó, eu conhecia Nova York, mas a época que eu fui, eu não corria. Aí eu voltei ano passado, né? é E muito meu legal de sonho correr. era correr no Central Ah, ali é Park, muito legal de não sei correr. o quê, eu fiquei emocionada, assim, Eu sabe? ainda prefiro o lugar que tenha mais natureza no entorno, mas Nova Sim. York é muito Ah, legal de mas é muito. correr. É E no muito. E Central Central Park Park é tava tendo uma. maravilhoso. Não, e tava tendo uma prova lá, e a galera, todo mundo correndo. Ah, eu achei o É que o máximo. Brasil, eu corri nos Lençóis Maranhenses, a gente fez uma travessia lá. Eu fiz com Uau. o Cleiton. E, cara, foi uma experiência que eu falava, gente, onde é que O eu tô, Brasil é sabe? incrível, O né? Brasil é incrível. É, O Brasil é incrível. o Brasil é. E África do Sul, você já foi? Nunca fui. Então, lá deve ser legal. Tenho Aquela muita prova vontade. Two Oceans. Já me falaram dessa prova várias vezes. Essa prova é Carol, vamos! difícil, Vamos, cara. Carol, vamos lá fazer uma Cara, matéria? já me mandaram mensagem algumas vezes, tipo, vai fazer essa prova. E quando eu olho, eu falo, meu Deus do Vamos, não céu, precisa não ser sei. já, daqui uns anos, você põe Mas eu aí. tenho vontade. Essa é uma prova. Essa é Vamos, uma vamos, é a prova, minha prova, talvez. a gente vai Essa junto. é uma A prova. gente, Mas aí não é vontade de chegar lá e correr só. a gente Eu leva o queria Saulo fazer pra a filmar, ó. prova, É isso. sabe? Eu queria fazer a prova. Isso. Aí é pra fazer a prova. A Two Mas eu Oceans. não sei se eu aguento mais, sei lá. Não sei. Não Aguenta, sei. óbvio que Não aguenta. sei. A gente vai pra Quando eu terminar, penso não é? no treino, eu falo, meu Deus. E a corrida mais difícil da sua vida A foi. Maratona do Polo Norte. E Imagina. olha que eu até fiz ultra depois, mas ali eu acho que... E um tênis que não pode faltar na mala. Qual o seu tênis aí, queridinho? Ah,
É uma marca, pode Tudo bem, falar? pode falar. Ah, ASICS. ASICS. A ASICS é muito forte. Eu Ela fiz a tem. maratona do Polo Norte ASICS, Que legal. com tênis de trilha. Uma trilha sonora pra correr, assim. Eu não sou de correr com música. Não, eu também Muito não, raro. mas tem horas que a Mas gente, quando não eu vai, preciso, aquele exato, dia, não, eu você preciso. fala, meu, se eu eu pôr uma preciso. musiquinha aqui, vai Cara, me aí tem de ajudar. tudo. Aí eu tenho uma playlist que tem muito funk, muito hip hop, que dependendo do momento, se eu tô querendo dar uma agitada na corrida. Mas também, às vezes, eu vou ouvir Ben Harper, que eu quero só, tipo, curtir, dar uma relaxada. E aí é outro ritmo. Entendi. E, Carol, a gente chegou aqui no nosso momento Keep Running. O que que é o nosso momento Keep Running? É um momento da sua vida, pode ser na carreira, pode ser na corrida, pode ser com a família, que você tava ali num dilema, pensou em desistir, ou era uma decisão difícil que você foi lá e keep running. Você manteve o seu pace e seguiu. Ó, fisicamente, na ultramaratona do Atacama, no terceiro dia, eu pensei em realmente não continuar, porque eu achei que aquilo ali tava acima do que eu tinha condição de fazer. Mas aí você dorme, acorda, e você acha que tá tudo bem, você vai e larga de novo, tá tudo certo. Isso sim. E eu acho que agora, quando eu vivi uma transição de carreira, foi muito de falar pra mim assim, ainda tem muito pra fazer. Ainda tem muito pra fazer, mas o que você tinha pra fazer aqui já tá feito, então aceita que a gente vai fechar esse ciclo. E eu fechei com a Maratona de Paris, então pra mim foi muito emblemático. Sensacional. Aceita que fechou, que foi isso, mas que você vai continuar, mas vai continuar em outros lugares, em outras frentes e que tem muito pra correr ainda. Que legal. E, Carol, pra finalizar, um conselho pra quem quer começar a correr. Cara, uma das melhores sensações do mundo, assim, eu não sei de verdade se eu conseguiria ter vivido muito do que eu vivi e como eu seria hoje se a corrida não fizesse parte da minha vida. Então, é claro que eu entendo que, né, cada um tem um prazer num esporte diferente e que bom e que maravilhoso. Eu acho que o mais importante é o movimento. O movimento, acho que ele é muito determinante na vida, sabe? A gente Sei. precisa estar em movimento, entender que nunca é chegada. A gente tá sempre recomeçando, recomeçando, recomeçando. Mas a corrida, eu tenho uma relação de... Eu agradeço a corrida por fazer parte da minha vida. Ah, Pra mim, demais. eu acho que eu tenho a sorte de correr e eu sempre, a cada largada de prova, assim, pode ser, eu tô falando de 10 km, 21, 42, eu sempre agradeço por ter saúde e pela sorte de estar ali podendo viver aquele momento, sabe? E a gente escolheu, né? A hora que eu tô E eu lá, lembro disso, quando eu eu falo, falo pô, assim, eu escolhi estar cara... aqui. Antes de eu reclamar, não, você escolheu, porque No você é caminho capaz, também, no caminho várias vezes eu falo assim, ó, eu não tô aqui obrigada, eu escolhi estar aqui. Então, se eu escolhi estar exato. aqui, isso aqui faz sentido pra mim de alguma forma Sim. e eu vou aproveitar isso aqui de algum jeito, mesmo no quilômetro 30. Exatamente. E, Carol, como que o pessoal te acha pra acompanhar seus projetos? Como que eles te acham aí nas redes? Eu tô lançando um videocast com a Maria Clara Salgado, Tá, que é Muito Além do Esporte o nome. que legal. Era um dos desejos que eu tinha. Tem muito do que a gente conversou hoje, que é pegar sentimentos, né, e vivências do esporte e levar além. Então a gente recebe sempre, quer dizer, nessa temporada, né, que são 8 episódios, a gente recebeu sempre um atleta, né, uma pessoa do esporte, uma pessoa de uma área que supostamente não tem conexão nenhuma. E a gente recebeu o Gabriel Leone, o Ney Matogrosso, a que Conceição legal. Evaristo. O seu nível é outro, né? Olha só. Não, foram encontros muito legais, sabe? A gente recebeu a Kátia Barbosa, que é chefe, que é maravilhosa. quando vai pro ar? Dia 8 de abril a gente estreia. Tá, Quinzenal, vai estar no YouTube e vai estar no Spotify. certo. Fim de semana eu apresento um programa de lifestyle na CNBC, que veio pro Brasil, canal de negócios. Mas que fim de semana é isso, é lifestyle. Então, sábado e domingo eu apresento um programa chamado Planeta, em que a gente fala de aventura, fala de lugares diferentes pelo mundo, de histórias de pessoas que escolhem viver de outra forma, assim, formas que eu digo menos tradicionais. Fala também de gastronomia. Aí, tô terminando agora o Paulistão, né? Pela Cazé TV. Sim. Você já fez outros trabalhos com a Casa TV, né? Não, foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi o primeiro, mas a Tá. gente fechou esse período, Tá, que era o período tá. que eu conseguiria justamente porque o videocast vai estrear e aí Tá. ficaria muita coisa. Tá. E tô lançando um aplicativo também de atividade física, Que legal. com treinos de 20... Tem alguns treinos de 20 minutos, mas você pode conciliar no dia ou fazer um de 20, ou fazer um de 30, ou fazer os dois. E é muito pela rotina que eu tenho. Como eu já não gosto de chamar de treinar, né? Mas já fiz atividade até em quarto de hotel. A gente fez um treinamento, eu fiz com o professor de Educação Física, César Parcias, que é o cara que me treinou durante o Planeta Extremo e que eu conheço há mais de 20 anos. A gente fez um planejamento de treinamento em que você consegue fazer tudo num espaço bem pequenininho, com peso corporal, no máximo usando elástico.
Isso é bom, né, ter alguma coisa que dá pra Até pra treinar em qualquer lugar. Exato, até pra quem corre ou faz outro esporte, mas quer manter quando viaja. Eu sempre levo uma corda na mala, os elásticos, porque é isso. Você pode fazer muita coisa. Exatamente. Mas o nosso intuito também, claro que pra quem viaja, pra quem não tem rotina, mas também trazer quem tá sedentário, assim, quem não tá praticando atividade, entender que às vezes 20 minutos do teu dia já vai mudar. Fazer diferença. Então a gente tá com esse projeto também. Pensando aqui, eu lancei uma agência de marketing esportivo e eu acho que é isso, gente. Acho que por enquanto é o que eu tô dando conta. Meu Deus, ufa. Metade do podcast foi ela falando todos os projetos dela, tô brincando. Carol, obrigada pela sua disponibilidade, pelo papo, adorei. Passou super rápido, nem vi passar. Não, foi ótimo, fiquei super feliz. Obrigada mesmo. E vocês que ficaram até o final desse papo, deixa seu like, segue a gente aí no canal, a gente tá no YouTube, estamos no Spotify e no Instagram também. Deixa 5 estrelinhas aí no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E é isso, galera. Tem que aprender a fazer isso, que isso ainda não sei. Foi um prazer, gente. Prazer. Beijo. Beijo, até a próxima.